Olá, bem-vindos ao podcast Real Fever. Eu sou o José Miranda. Comigo, Gonçalo Mira. Olá. Regressa após algum tempo de ausência. Já tínhamos saudades tuas, Gonçalo. Estou muito intermitente. E das tuas opiniões sempre valiosas e mais ponderadas que as nossas, às vezes. Aqui também, e algo concentrado no seu telemóvel ainda, André Batista. Olá, tudo bem? Está-se a chegar a cartilha agora. Estava à espera, não recebi. Recebeste aí a cartilha Não dos recebi. especialistas em ligas de fantasy. Não recebi a cartilha. Tal como prometido, juntámos-nos aqui hoje para fazer uma análise muito importante para aquilo que sobra da época, que passa pelos waivers para esta semana e talvez para as próximas já nas ligas de draft, que entram agora na sua fase decisiva, que são os playoffs. Vocês, pessoalmente, como é que estão nas vossas ligas de draft? Olha, eu tenho quatro ligas de draft. Duas delas estou em primeiro lugar, portanto dei-me ao luxo de as ignorar, porque não consigo dar atenção a 4 ligas. E depois tenho aquela aqui do escritório, onde estava tremido, mas estou a ganhar ao primeiro classificado. Para chegar aos playoffs mesmo à rasquinha? Sim, o Coelho já perdeu. Que me ameaçava está a perder. E Já depois perdeu. tenho outra onde também já estou tranquilo, mas só tenho 4 pontos de vantagem para os que estão na luta. Ou seja, já estou garantido, mas é ali entre o 5º e o 6º lugar. Okay. E tu, André? Eu só jogo a nossa, Liga da Real Fever. E esta já tenho o segundo lugar garantido, portanto fui buscar jogadores já a pensar para a Para meia a semana final. 33? Sim, para a meia final. Já para a meia final. Sim, o André Pereira, por exemplo, que este jogo não joga, esta jornada nem sequer vai jogar. Não começo já a revelar os segredos todos. Não, é assim mesmo. Então pronto, olhando para o calendário, e nós fizemos aqui uma pequena análise do que está para vir, quem é que recomendamos acima de tudo para as próximas jornadas de uma forma geral? Acho que, tirando os 3 grandes, e dos 3 grandes há que reparar que, por exemplo, o Sporting não tem um calendário assim tão fácil, pelo menos para os jogadores mais defensivos, em que vai apanhar, joga fora em Portimão, recebe o Benfica, vai ao Funchal fechar o campeonato com o Marítimo. Podem existir aqui retornos ofensivos nos 2 jogos fora, em Portimão e nos Barreiros. Jogo com o Benfica, um derby, é sempre um jogo muitas vezes com produção de pontos limitada, mas acho que a defesa do Sporting Sim, é mas algo a não- ter em conta. O Sporting em casa não sofre golos há imenso tempo. Há mesmo imenso tempo. Inclusive é com o Porto e Atlético de Madrid pelas taças. Sim, não é só no campeonato. temos só 3 jogos. Sim. 2 deles com equipas que jogam para marcar golos. E o jogo em casa com o Benfica. O Marítimo pela Europa, portanto vai querer ganhar. E o jogo em casa com o Benfica, acho que Claro. a defesa do Sporting Sim. para as próximas 3 talvez seja algo a evitar, sobretudo nas ligas de draft, em que não há cá substituições manuais. Sim. O jogador joga, pontua e está feito. Mas Podem sempre arriscar umas trocas com amigos vossos agora já não. que tenham menos fé. Não, mesmo malta que passou. Tá? Ou que sejam Do mais género. apegados a jogadores dessas equipas. Pá, eu dou-te um gajo do Sporting em troca de um do Braga, por exemplo. Não, mas eu estava a dizer que agora acho que já não dá para fazer trocas também. Já não é permitido. Não, não. isso fecha agora. Yeah. Que chatice. Mas o que eu Para ia dizer, evitarmos cambilhas. Ok. o que eu ia dizer é que por haver mesmo um derby na suposta meia final, é importante olharmos para outros jogadores. Sim, Outros menos apostas. Porque eu provavelmente, se eu tiver. Por acaso não tenho muitos jogadores do Sporting e do Benfica, mas se tivesse, provavelmente deixaria no banco. Sim. Se tivesse 2 defesas do Sporting, só iria pôr um, provavelmente. Sim. Em caso de dúvida, não é? Ia Exato. jogar pelo Equilibrar, segundo. claro. Sim. O Aves tem 2 jogos favoráveis, claramente favoráveis aqui, que é a recepção ao Estoril, já na próxima jornada, recepção aos Chaves na última jornada de uma eventual final de playoffs, e na jornada das meias finais dos playoffs, na 33, desloca-se ao Moreirense. Não. Portanto, o Aves é uma das equipas aqui com alguns potenciais para as próximas 3 jornadas. Eu gostaria sobretudo do retorno miúdo ou avançados e médios, sobretudo porque eles vão ter que ganhar, por exemplo, com o Vão ter Moreirense. que ganhar e marcar golos. Exatamente. Sim.
Não sei se 3 pontos chegam e seria logo que o Estoril na teoria que o conseguiria. Mas Ficava logo fechada a manutenção. era possível. Mas o Moreirense e Aves, como são duas equipas que lutam pela permanência ainda, esse jogo também vai ser bem aberto. Eu acredito que vai haver golos das duas equipas. O Aves, tens por exemplo o Nilde, que só está ocupado em 26% das ligas de draft. E marca penaltis, bolas paradas. Bolas paradas, exatamente. O Aves tem um problema que é uma das posições que mais escasseia nas ligas de draft, que é os avançados, e o Aves, embora tenha lá bons avançados, não marcam e não jogam muitas vezes. Sim, o Derlei e o Sengate. O Arango, que fez uns jogos muito bons, desapareceu. Deixa de ser opção. Sim, nenhum deles foi consistente ao longo do ano, Sim. nem sequer no 11, quanto mais a produzir pontos de fantasy. No entanto, tem uma série de médios muito apetecíveis, como o Vítor Gomes é um deles, acho que é... Apesar de não ser apesar de não ser de características muito ofensivas, né? No campo, Agora mas já não, agora está a jogar mais atrás, mas continua a ser um jogador que continua a marcar, a fazer diferença. a fazer assistências, entra na área, Sim, uma série sim. de coisas. É um jogador que também está em cerca de 26% apenas das equipas nas ligas de draft, portanto deve estar disponível em grande parte delas. No capítulo defensivo, temos agora uma Mabaldé, que está a jogar como extremo, como out of position, mas é quando joga. Portanto, isto, sobretudo nas ligas de draft, eu acho que é um bom waiver para tu fazeres no início da semana, pá, e esperar. Claro. Se ele não bater no 11, mas acho que é um jogador que deves ter na tua equipa. Sobretudo se o Aves for dos primeiros jogos da jornada. E acabas por ter sempre uma certa margem de manobra com uma equipa com o Aves, que é, tu tens um jogador que não joga e quase certeza que há um titular que está livre e tu consegues trocá-lo. Sim. Ao contrário dos grandes, em que até muitos dos suplentes já estão em alguns plantéis, já não está com estas situações, aqui conseguimos mexer com isto. Outra das equipas que nós achamos que tem um calendário engraçado é o Boa Vista. Tem 2 jogos em casa com boas perspectivas de clean sheet, que é o Passos de Ferreira e o Belenenses, também 32 e 34. Sim, sobretudo no Bessa, onde são fortes. Jornada 33, nem por isso, vai a Braga, mas é um jogo em que pode ter golo para o Boa Vista. Sofrido vai ter quase de certeza. Sim. Mas pode ter marcado também. No entanto, a defesa do Boa Vista, e que sabemos que é algo seguro a ter, é algo a ter em conta para a recepção ao Passo de Ferreira, e o Belenenses então, que é uma equipa que também adora o jogo fixe 0-0. Sim. Aqui, os habituais, não é? Rafael Rossi, ainda por cima já voltou de uma suspensão, portanto, em princípio não vai ter... Mas já está a caminho e está a caminho de outra. Temos que ter sempre em conta os fatores do que é que está em jogo nestes confrontos. E, por exemplo, o Boa Vista Belenenses, que é o jogo da última jornada, já não conta para quem for à final, já não conta para nada, é ótimo apostar na defesa do Boa Vista. Porque o Belenenses já está salvo e o Boa Vista já não tem hipótese de chegar à Europa. Muito dificilmente, vai conseguir. Mas atenção, não apostem, no Boa Vista não apostem a quem marca penaltis. Não, isso está muito difícil, pá. No Boa Vista, quer dizer, em termos de fantasy é sempre aconselhável ter um marcador de penaltis, mas no Boa Vista não. Não, convém acertar no jogador do Boa Vista que vai falhar o penalti, sabemos quem é que vai ser, que é para não teres aqueles menos 2 pontos de surpresa. Mas eu acho que nos casos de David Simão e tudo o resto, Fábio Espinho não costuma falhar. Não sei porque é que deram a oportunidade ao David Simão, que já viu que não consegue. Pá, não, é uma forma de marcar penaltis muito... Também precisava de passar pelas mãos do Jorge para aprender a bater penaltis como o Vaz Dost. A seguir ao Boa Vista... O Boa Vista também tem outro problema. É um problema do Aves. Que é os avançados estão sempre a rodar. Não, voltou da lesão. Em princípio vai... Estão sempre a rodar e não marcam gols. Do campeonato. E o Sufa? Sim. O G vai ser... Vamos ver. E acho que ele ainda ontem portou-se muito bem ao Alvalade. Teve ali uma... Sim. Ele está em cerca de 8% apenas das ligas. Voltou agora de lesão. Tem aquela jogada ontem em Alvalade em que passa pelo Coates junto à linha e que viu o Petrovic em modo pronto-socorro limpar aquilo. E acho que é um avançado que é capaz de agora, já sem pressão,
da forma como o Boa Vista está a jogar, com os bons executantes que tem, que fazer uma boa parte final de campeonato. Além do Boa Vista, os Chaves têm um calendário que talvez seja bom para a clean sheet. Ir a Vila do Conde, receber o Marítimo e depois ir à Vila das Aves, para o estilo de equipa que é os Chaves, mas talvez seja aqui um bocado arriscado. Em todo o caso é uma equipa que eu acho que vai tentar manter muitos dos jogos com poucos golos, como se tem visto, agora pelo controle de bola que tem e tudo o resto. Pá, eu por acaso não sei se concordo, eu acho que os Chaves, até porque Baixou muito, não é? está ali um bocadinho ainda na luta europeia, não tanto como Rio Ave e Marítimo, mas Sim. até tendo em conta o calendário do Marítimo, os Chaves pode ambicionar. E eu acho que o Chaves é uma equipa que quando procura o golo também se sujeita muito. Posiciona-se. Mas o Chaves baixou muito. Eu não fosse estas últimas jornadas, não o Chaves gostava na estava. defesa, eu ia mais para os Davidsons, Mateus Pereira, William Oliveira. O Mateus já tem uma porcentagem de utilização muito elevada, mas E o o Bressan? Davidson, por exemplo, Neste caso seria o Bressan. Bressan. o Bressan é elevado, tem 94%. Então, ou seja, o Bressan está ocupado em todas as ligas. Acho que aqui teria que passar pelo Davidson, talvez pelo... O William também está aí muitas, mas o Platini não está a ver se o Platini, Exato. que tem estado a marcar, se ganha agora aquele elan para a titularidade. A questão do guarda-redes, que o António Filipe também não foi assim tão escolhido desde que ganhou a titularidade. Sim. Mas isto só se acreditarmos na defesa. Eu acho que os Chaves, que é uma equipa que ainda está a jogar compenetrada e que tem ali um objetivo, é uma equipa para jogar isto sempre com o máximo de seriedade até ao fim do campeonato. Mas agora é uma questão de opções pessoais. Este é o meu feeling para os Chaves. Relativamente ao Porto, o calendário não é o mais fácil de todos. Deslocação aos Barreiros esta semana. Recebe o Feirense, assim, um jogo perfeito para as meias finais das ligas de draft. Até por causa do derby. E, exatamente, ou seja, existindo um derby de Sporting Benfica na mesma jornada, quem tiver já jogadores do Porto aqui, tem uma boa versus vantagem. do Benfica e do Sporting, vai estar em vantagem aqui. Sim. Depois acaba o campeonato em Guimarães, contra o Vitória, que a nossa opinião aqui, por aquilo que já recolhemos, não é muito favorável a este Vitória do José Peseiro, e vai ser um jogo de dificuldade média para o Porto, na altura, ou já campeão, ou ainda ter que ganhar, ou pontuar para ser campeão. O problema da última jornada também é esse. E o Guimarães já de sem qualquer tipo de pressão. Sim. Sem objetivos. Se o Porto já for campeão, melhor ainda, porque vão jogar jogadores menos utilizados quase de certeza. Por exemplo, o Vaná, para ser campeão. Tendo em conta depois a final da taça, que o Porto vai jogar, não é? É que aí há esses fatores. Não, o jogo é isso. É que a última jornada, o Porto já ser campeão, quando arrancar a última jornada, significa que os dois finalistas do draft vão ter de correr aos waivers de jogadores suplentes do Porto. Certo. Sim. E vão E ter, não só, que começar porque- logo a trabalhar e não isso só- mas na não- segunda-feira antes da final. e não é só o Benfica, não sei se o segundo lugar estiver garantido ou não. Sim. Mas o Benfica em casa com o Moreirense seria o melhor jogo Aí é para teres goleado. buscar o guarda-redes, por exemplo, e defesas do Benfica. Achas que vai jogar o Sevilla? Acho que pode jogar o Paulo Lopes. Paulo Lopes. Mesmo sendo campeão ou não. Isso é só quando é para ser campeão. Não, Mas acho que muito não, vai mas jogar se- o Ani se- Mukhtar. Não, Lá se não vai jogar o Ani Mukhtar. não, jogaria se calhar provavelmente o Sevilla e entraria a 10 minutos do fim do Paulo Lopes. Não, mas Mas o Douglas, o Eliseu, para a despedida. Keaton Parks, por exemplo, para uma oportunidade de início. O Luizão- Há uma série Luizão- de possibilidades que se levantam para a última jornada mediante já estar Mas aí, É, eu aí não exatamente. vou. Porque acho que se o Benfica jogar com essa defesa- entrar com esse 11, não vou apostar neles porque acho que eles não vão ganhar ou vão fazer. Não, vão eu ganhar acho um que 0 vão. ou assim. Mas- O ano Mas- passado, o Benfica já era campeão, a última jornada foi no Bessa, Sim. Calaíça, Aí, Sim. gol, clean sheet, resolveu imensas ligas de draft. não, ficou 2-2. Oh, sim, mas ele foi o único defesa do Benfica A pontuar. que pontuou por causa do gol, exatamente. Sim. Sim. Portanto, há sempre aquela surpresa. Mas em todo o verdade. caso, o jogo do Benfica é um jogo favorável, em casa na última. O do Porto
Nós achamos que até deve ser, tendo em conta os vários cenários possíveis, que ou o Porto vai jogar com os melhores para ganhar, ou então já é campeão e vai haver muita escolha disponível. Só tens é que acertar logo em waivers, em quem é que é. Pá, e em caso de não acertares, vais ter outras possibilidades em cima da hora do jogo. Vais ter é que estar atento aos 11. Outra das vantagens desse jogo do Benfica é que provavelmente o Moreirense já não vai estar aflito, não é? E o calendário do Benfica também é bom nisso, em casa. São duas equipas que já... Como o Moreirense ganhou esta jornada, fez 32, agora só mesmo um descalabro. E uma conjugação de resultados, sim, algo improvável. Olhando para o Feirense, para o calendário do Feirense e do Estoril, vai ser difícil. Que se defrontam entre si, portanto, eles ainda vão perder pontos na última jornada. Sim, por isso é que o Tondela já festejou e outros clubes. Eu acho que sinceramente as equipas vão descer, estão quase garantidas. Continuando e olhando para outras equipas, um dos destaques, e tu falavas há pouco no André Pereira, Vitória de Setúbal, sim, que tem um calendário em que recebe o Feirense, vai ao Estoril e recebe o Tondela, tudo equipas, digamos, do seu campeonato, mas acho que sem dúvida, o jogo com o Feirense em casa vai ser muito determinante para a produção seguinte do Vitória, porque acho que vai ser ali que o Vitória tem a possibilidade de garantir a manutenção. Da mesma forma que o Aves, na mesma jornada, joga em casa com o Estoril, ganhando também dá um passo significativo. A visita ao Estoril depende de como estiver o Estoril na altura, mas em todo o caso é um jogo com potencial para golos. Eu acho que o Estoril, sinceramente, sim. Eu acho que o Estoril, para quem gosta de apostas mais arriscadas, é uma equipa muito interessante para os playoffs porque tem 3 jogos com 3 adversários diretos. Portanto, são 3, embora 2 sejam fora, são 3 jogos com adversários diretos e em que é muito fácil mentalizar a equipa de que os consegue ganhar. Quem quiser uma aposta assim mais arriscada, e se tiver jogadores como o Evangelista ou Alano e o próprio Kleber se recuperar, se dizem podem, que é isso, é que mesmo que percam eles, eu acho que vão marcar gols. A única coisa no Estoril, a nível defensivo é para evitar tudo. É o facto de serem 2 jogos fora. Pronto, sim. Mas o jogo em casa, que ainda por cima calha na jornada 33, onde tens grandes dificuldades por causa do derby, sim. E na jornada 33 recebe o Vitória de Setúbal. Portanto, sim, os jogadores do meio campo e do ataque do Estoril, o Kleber tem andado desaparecido. Acho que esta era a altura fundamental até para o Estoril. Daqui a 2 semanas pode recuperar. Eu já fui buscar o Kleber. Daqui a 2 semanas só. Tu já tens o Kleber? Eu já tenho o Kleber e já tenho o André Pereira. Isso é que é visão de longo prazo. Portanto, já fizeste transferências a meio da jornada 31 para a jornada 33, exatamente. E o Alan também, para quem está a ouvir, o Benfica também era uma opção. Para quem nos está a ouvir, este é o tipo de pensamento mais à frente que faz com que André Batista seja um verdadeiro especialista em ligas de fantasia. Já está a preparar a jornada 33. Não, o Alan também é uma opção, ainda por cima agora com só voltas a jogar em maio, tu. A suspensão do Vitória Andrade, 3 jogos. Levou 3 jogos, sempre. Levou 3 jogos, portanto. Alano até ao fim do campeonato. Alano ou Evandro Costa provavelmente vão jogar. Sim, o Vítor Andrade, né? Só volta 3 na última jornada. O Rio Ave é uma equipa também com bom encadeamento, acho eu, para a 32 e para a 33, recebendo os Chaves e na 33 ainda Passos de Ferreira. Jornada 34 é com o Braga, vai depender de como estiver a luta do Braga pelo eventual terceiro lugar. Sim. Talvez até segundo, nunca se sabe o que é que vai acontecer com o Sporting e com o Benfica até lá. Ser campeão. Isso já não sei. O Chaves vai ter um papel decisivo na luta pela Europa, porque vai jogar com o Rio Ave e com o Marítimo. Certo, e é por isso que eu acho. E até se o Chaves ganhar esses 2 jogos. Mas é por isso que eu acho que o Chaves é a equipa que vai estar mesmo focada e compenetrada, porque vai ter ali 2 jogos para decidir como é que vai ser na jornada 34. E Luís Castro, sendo o treinador que é, acho que vai tratar disto com a atenção devida e com o cuidado devido.
além disso, e também falando no Rio Ave, os tais 2 jogos, para 32 e 33, acho que esta deslocação ao Paços de Ferreira na jornada 33 é muito apetecível. Se o Paços estiver mesmo enrascado nesta altura, e se o Rio Ave conseguir, através do controle da bola e marcar primeiro, colocar-se na frente, acho que é um resultado que depois pode evoluir para muitos golos, com o desespero do Paços de Ferreira em fazer pontos no seu último jogo em casa. Portanto, acho que o Rio Ave também é uma equipa a ter em conta. Dentro do Rio Ave, Pelé, que quando os colegas deixam é ele que bate os penaltis. Acho que já vimos que Sim. mais ninguém vai bater penaltis no Rio Ave este ano. Embora aquilo esteja tudo um bocado de candeias às avessas com a questão do Guedes, que os adeptos aparentemente meteram-se do lado do jogador. Não, mas já foi tudo sanado nesta jornada. Mas não sei se eu acho foi. que nunca é sanado com uma derrota. Acho que aquela derrota não... O empate e esta derrota, não. Mas o Guedes foi abraçar o treinador. Sim, depois cumprimentou o treinador. Mas, por exemplo, não vi... Eu, por acaso, reparei que o Geraldo nem sequer foi celebrar com ele. Não sei se o Pelé também foi ou não. Eu tinha curiosidade em ver o Pelé. Pá, aquilo que disseram, não sei se... É porque não aquele sei se lance, só- aquele 2-0 daria quase... Porque eles ganham no confronto direto ao Marítimo. Sim. E daria quase a Europa quase certa. Né? Aquilo, É incrível. aquilo que passou cá para fora, não sei se é verdade ou não, é que o Guedes e o Pelé tinham aquilo combinado. Mas não é isso que... não é isso que nós vimos. Eu vi as imagens, não foi Exato. nada disso que aconteceu. Exato. O Pelé foi lá reclamar, o Guedes recusou-se E o Pelé... empurrou. E o Pelé começou a mandar vir com ele e a olhar para o banco a perguntar. Miguel Cardoso estava aos berros no banco. Exatamente. Ele faz aquele paneca falhado e o Miguel Cardoso manda ao Gel Sandala, tipo, vai aquecer e passado 10 segundos, tipo, já estás quente, saquem o Guedes dentro de campo o mais rápido possível. Falar que aquilo foi combinado é Não, é de forma enganar, alguma. Isso, é querer enganar as pessoas. isso é fake news. Exatamente. Isso é que é fake news. Sim. No Estoril, o Lucas Evangelista já tem uma taxa de ocupação elevada. No entanto, eu acho que o Eduardo Teixeira, que está por volta dos 30% nas ligas de draft, como assume muitas das bolas paradas quando está em campo, é um jogador a ter em conta e se ele quiser jogar, que é uma coisa que nem sempre o assiste, Sim. se ele quiser jogar pode ser uma boa opção. No ataque, o Bruno Gomes tem sido o titular. Com a questão do Vítor Andrade, deve continuar a ser o titular, para não há jogadores de ala para serem adaptados à frente, Sim. como já foram no passado. Da defesa do Estoril, tudo para esquecer. Não sei que acreditemos no central marcador. No Alice. No Alice, que tem fica estado Alice. Sim. Marcou 2 golos nas nos últimos 4 jogos. Nas últimas Sim, 2 ou jornadas. Nos últimos 2, pronto. Mas marcou 2 golos, portanto podemos acreditar que o Alice está de Só se... pé e cabeça quente. Sim. Embora eu, quando o vejo, acho que ele está com mais vontade de ir comer ali aos Joshua Schwarman ou outra coisa. Outra De ir comer ali um roti qualquer. Racismo. A outra opção Não, pá, ele seria... está, a mim parece-me que ele está com excesso de peso. Está gordinho. também parece. Gordinho. Aliás, eu acho que a dupla de centrais do Estoril deve ser a mais pesada da liga. Tão pesada que não consigo que o Sálvio ganha nas alturas ao central. Calma, André, calma. Eu vinha aqui preparado para fazer piadas com o Eddie Murphy, com aquela bola entre as pernas. O quê? Do Bruno Varela? Pá, eu acho que tu, se descreves o lance como um cruzamento em balão que cai ao segundo poste e que o jogador remata com o pé e o Bruno Varela não saiu de cima da linha de golo, aí remata com o pé já dentro da pequena área. Sim. Ele teve não sei quantas oportunidades de sair àquela bola, não saiu. Não, ele tem aquela coisa, tem aquele colar eletrónico. Quando ele se afasta mais do que 10 cm da linha de golo, aquilo dá choque. Ele sabe que não pode sair dali. Depois volta para trás. Atenção. E olhando, acho que o principal problema dele é ele não sabe sair sem nenhum cruzamento. Então não sai, então é melhor ficar quieto. Então agora uma coisa que já se concluiu é não sais, ficas na linha de Acho golo. que isso veio depois de Braga. Né? Ele estava a ganhar confiança, depois dá aquele frango e depois foi criticado. Para quem vê todos os jogos do Benfica, um sem número de saídas em que ele acaba a cair por cima do central, cai no chão e larga a bola no chão, ou nem lhe toca e o Benfica anda ali a sofrer. Não é um jogador que dê muita confiança. Mas, e calma, não fiquem já todos ofendidos, não é? O Rui Patrício não era muito diferente quando começou a carreira dele. A única diferença é que
estava numa equipa onde teve determinados anos em que podia errar, teve outros que a equipa sofria imenso e ele estava sempre a brilhar, portanto tornou-se uma figura lendária, também ajudou ao crescimento dele. Sim. Agora, o Rui Patrício nunca passou aquele ar Mas de tinha- intranquilidade Sim. e de falta de crença nas suas próprias capacidades que o Bruno Varela passa. Cada vez que dá um grande plano dele, o Bruno Varela parece estar a rezar qualquer coisa do género, pá, que a bola não se aproxime Sim. daqui. O Rui Patrício começou também com 18 anos. O Varela não tem 18 anos já. Não é? Mas sim, mas E na o curva Varela- dos guarda-redes ainda Sim, é um jovem. O Varela está a substituir o Oblak e o Ederson. É diferente. Sim. O Rui Patrício substituiu o Ricardo. Não, o Varela está a substituir o Júlio César e o Sevilla, que foram os titulares do Benfica antes de ele ter agarrado aquilo a 100%. Este Ainda ano. teve este no ano. Bessa. Sim, mas pronto. Adiante. A nível de opções, e não chegámos a falar dos jogadores do Vitória de Setúbal, Não, falamos o André Pereira. que se fosse assim por alto. para O mim- Edinho tem uma percentagem de utilização elevadíssima já. O André Pereira, que surgiu agora e ia jogar de início. O facto de não jogar esta semana é bom, porque quase ninguém ficou com ele. Portanto, é um jogador que é fácil de agarrar em waiver. Exatamente. Para mim, um dos musts é o Patrick Vieira. Por exemplo, O Patrick Vieira, Bola agora, com parada. bolas paradas. Bolas e- paradas e houve inclusive pelo menos 2 jogos em que o Vitória não teve clean sheet e ele teve ali nos 4, 5 pontos com é bolas sempre recuperadas. sempre bom. E não, e Com dá a mais bloqueados. possibilidade de ele sair devido a cansaço antes do Vitória sofrer um gol. E entrou o Arnold. E entrar o Arnold para o Sim. lugar dele, porque ele já não dá mais. No meio campo, João Amaral, dos mais utilizados, Costinha, Mas João Amaral tem perdido espaço. tem Costa, perdido sim. protagonismo, mas o Costinha, em cerca Pode- de um terço das equipas e de ocupação das ligas de draft, é uma boa possibilidade. Senão há sempre um Nené Bonilha. Tem 1 gol e 3 assistências nos últimos 4 O jogos. Alisson Malman. Eu preferia jogadores com mais retornos ofensivos. Nuno Pinto. Se não estiver, se estiver a 100%. Aí Mas está enquanto as no porcentagens. Pinto tem mais utilização, até tem 84% das equipas. Pois. Muito mais utilização. É só sabedoria nos nossos jogadores. Toda a gente sabia que o Nuno Pinto é um dos. Sim. Já foi, nas 2 épocas anteriores. E este ano também. Este ano não está a ser nada por aí além. Sim, mas Mas, no entanto, são 6 assistências já de época. Mas tem-se vindo a apagar com o cansaço acumulado ao longo da época. Ele também não é um jogador muito dado a grandes esforços. Sim. E nesta parte final já está um bocado em queda. No Rio Ave que falámos, temos agora um jogador que tem começado a entrar e pode ser uma alternativa aos mais utilizados. Por exemplo, o Geraldo está em 95% das equipas, Novaes o também. Helder Guedes está em 98%, Sim. o Tarantini está em 84%, o Marcel está em 92%, o Yuri Ribeiro em 90%. Portanto, o Rio Ave já é uma equipa muito Sim. pescada. Mas, por Mas, exemplo, o Diego- Pelé não chega aos 50%. Epá, e se estiver disponível, acho que é. Sim, é sempre uma boa opção. Sim, E o Diego tá bem. Lopes. Que é? O outro, era esse por onde eu ia começar, entretanto, perdi-me. O Diego Lopes apenas em 3%. Está tudo concentrado em Novaes e Geraldo, e mesmo Tarantini. Outros a seguir no Pelé, mas Diego Lopes não. Sim, até porque o Diego só foi titular mais regularmente agora Nos últimos 2-3 jogos. 3 jogos. Depois há o Oscar Barreto, que também jogou uns jogos. E... Mas lá está, o Diego Lopes tem esse problema do. O Rio Ave, se quer mudar o jogo, se quer mudar alguma coisa, Não tem ninguém no banco. o primeiro jogador a sair é o Diego Lopes. Sim, E o que e pode, entrou às no vezes, Santos. entra o Nuno Santos ou o Oscar Barreto, ou seja, o que pode levar o Diego Lopes a nem sequer fazer 60 minutos por vezes. O que já aconteceu. Sim, ele nos últimos 4 jogos jogou sempre mais de 60 minutos, mas jogou em média 72. Pois é. Tem apenas um gol e tem 15 bolas recuperadas, um bocadinho menos de 5 por jogo. Podem não vir pontos daí e só 3 remates à baliza. É um jogador que eu acho que tem vindo a crescer. Pode ser um diferencial, até pode ser diferencial Pode ser um bom da diferencial. draft. Até porque a maioria dos minutos dele da época vieram nestes 4 jogos, nestes últimos 4 jogos em que ele ganhou a titularidade. Agora que já vimos o calendário para as últimas 3 jornadas, já
já não há muitos jogadores de quem não tínhamos falado, já estão todas as cartas metidas em cima da mesa. Que outras dicas é que temos para estas três semanas de playoff? A primeira é, para quem ficou em primeiro e segundo e vai estar de folga na jornada 32, aproveitar já para fazer os waivers, para prepararem as equipas para a jornada 33. Claro. Okay? Se quiserem, se não quiserem, também há Não. a possibilidade de não querer, Não. de deixar os outros quererem à vontade. É o que eu quero dizer. Não, qual deixar os outros escolher à vontade? Isso não faz sentido nenhum. As outras 4 equipas. Cada um preocupa-se com a sua Sim. equipa. Isso, quem ficou em primeiro e segundo, preparar já a jornada 33. E eu, Os outros estão todos a lutar pela 32, não vão estar focados nos mesmos jogadores, aproveitar para capitalizar. Se for preciso mudar, muda-se no final da próxima ronda. o que eu ia dizer Tens é- duas oportunidades para tentar. O que eu ia dizer era isso, aproveitar, pensar só na 33ª, na meia-final, porque a última jornada é para esquecer. Nem vale a pena pensar nessa, porque há muita rotação e muita coisa pode estar decidida na 30ª. Outra coisa que eu costumo fazer é ir buscar, Mais um segredo. jogadores, por exemplo, em vias de serem, estão ver os suplentes dos grandes. Por exemplo, o Filipe tem 4 amarelos. Certo. Se vir um amarelo, Sim. falha, ou seja, vai buscar o Reis. Vai já buscar o Reis. É ir buscar já os substitutos de quem está em risco de exclusão. O Benfica tem O 4. Benfica tem pelo menos 4. Tem 4. Não 5, mas tem é a defesa toda e o Feza. Não, o André Almeida não. Não ficou? Tem 7. Eu fui Mas- sétimo. Sim. Ainda faltou a idade. Mas lá está, o Benfica também é outra. Pode ir buscar Sim, o Luizão ou o Eliseu, Não, mas Eliseu. vai a Alvalade. O Pois. problema é esse. Mas é por aí. Por exemplo. Outra dica é, por exemplo, alguns jogadores que vocês consideraram intocáveis, agora se calhar podem deixar de ser. Yeah. Tipo, por exemplo, o Ricardo Valente ou o Joel, que agora O nesta Joel, fase exatamente. final. Se calhar, se precisarem de vagas para ir buscar alguém, mandar jogadores do Marítimo Se fora. O Tyler Boyd, para quem tem o Tyler Boyd, que agora parecia a última bolacha do pacote, 14 não é? pontos. Mas que agora para as últimas 3 jornadas, completamente, sim. Não nos agarrarmos a benefícios passados. Nós sabemos que tem um valor emocional grande essa ligação com os jogadores, mas aqui o que interessa é ganhar e às vezes tem que se meter essas coisas de lado. Mesmo para quem quiser cortar o Pizzi, eu sou sempre a favor disso. Sou sempre a favor de cortar o Luís Miguel, Sim. tendo em conta a tristeza que tem sido. Eu, por exemplo, numa das ligas que é até aquela que dou mais atenção, que é aquela em que estou em quinto, tenho jogadores nestas condições que provavelmente vou mandar fora. Tenho o Pizzi, tenho o Aboubakar. O Abubacar, sim. Sim, acho que já não vai haver espaço para o Aboubakar voltar ao 11 do Porto. Vai ser Soares e Marega até ao fim. Exato. E pelo menos até ao Feirense vão ser sempre os titulares. Ou seja, se o Abubacar jogar é só na final. E ninguém te garante que o Abubacar vai marcar na final. Ou Nem vai que eu jogar- vá à final. Exatamente, é isso. Sim, podes correr o risco de não ir à final para ficares com o Aboubakar ali no banquinho e depois quando chegares à última jornada, pronto, olhas para a tua equipa e vês o Aboubakar. Não tens jogo, não estás a jogar Sim. para nada, mas tens o Aboubakar. Eu tenho o Abubacar, eu troquei o Abubacar já a pensar no final da época e agora não, pelo Bruno Fernandes e agora não coisa. Se pudesse faltava atrás. Arrependimentos. Sim, mas também não vou mandá-lo fora, né? O problema é esse. Está tudo visto então, Liga Nós, jornada 32, quartos de final de ligas de draft, ok? Jornada 33, meios finais, jornada 34, a grande final. Não há nenhuma desculpa para não terem a melhor hipótese de ganhar. Depois ganhar em si, isso já depende de outras coisas. Pá, e quem nos estiver a ouvir e que jogue draft, mandem-nos aí uma historiazinha de como é que foi a vossa época. A vitória improvável, aquela vez estavam a perder por 14 à segunda-feira e foram buscar tudo no jogo da noite. Sim, contem-nos coisas. Qual é que foi a melhor troca que fizeram? Estamos interessados em saber as vossas experiências pessoais. Passando para outros registros. Nota principal do fim de semana. Vitória do Nápoles, Para mim, em Turim. Até Sim. porque aconteceu uma semana depois da do Porto e vi muitas semelhanças. Só não passou para primeiro, porque de resto foi tudo semelhante. A Juventus que se ganha é campeã.
E o Nápoles vai lá ganhar no último minuto também. Mas com o calendário das Juventus, não me admirava que o Nápoles este ano conseguisse finalmente ser campeão. Depois ia ser o Nápoles ser campeão passado tantos anos, né? Sim, desde o Maradona. Exatamente. Foi aquilo que eu disse, que é melhor tomar em conta do Diego nessa noite, que é para, se ele tiver a oportunidade de ver a Argentina a tentar ser campeão do mundo, porque senão ele não durará até lá. Se o Nápoles é campeão, aquele coração e a festa toda e todas as inalações e essas coisas, se pode dar cabo dele. Portanto, se ele ainda quer ver o Messi a tentar ganhar o Mundial outra vez, vão ter que tomar conta do Diego nessa noite. Já estou a imaginar as ruas de Nápoles, vão ter que arranjar espaço nas paredes. Das chamadas ligas de top 5, não é? A italiana é a única que ainda está por decidir, muito por causa deste resultado. Sim. E eu, por acaso, não concordo muito com essa definição das top 5. Acho que não é para a França ser um país muito grande que a liga deles é de top 5. O facto do Paris Saint-Germain ter arrumado o campeonato como arrumou com aquela vitória sobre o Mónaco 7-1. Diz muito sobre a realidade do campeonato francês. Leonardo Jardim está a fazer de tudo para se ir embora. Acho que não. Acho que ele gosta de viver em Monte Carlo. Quem não gostaria, mas gostava de viver em Monte Carlo. Mas há um grande desequilíbrio, sim. Apesar do Marselha também ter muito dinheiro. E o facto de jogadores que, com alguma expressão no nosso campeonato, que conseguem também, grande maioria deles, chegar ao campeonato francês e impor-se. Sim. O Jean-Michel Seri, o Pedro Rebos, por exemplo, o outro defesa, o Marçal. Sim, Marçal. no Lyon. Está no Lyon. O Mitroglou agora tem marcado golos, está finalmente a marcar golos. Pronto, o Mitroglou devia vir com o manual de instruções. Nem todos os clubes sabem utilizar aquele chibinho. Os jogadores portugueses fazem a grande sempre. O Bernardo Silva impôs facilmente. Nunca jogou na primeira divisão portuguesa. Rony Lopes, por exemplo. Nunca jogou na primeira divisão portuguesa também. Portanto, eu não sei se o campeonato francês é assim tão forte. Tem equipas aquele avançado também não foi para lá, né? Mas aquele da segunda liga. O Éder também. Este ano não vingou. Este ano, aquele avançado da segunda liga do Real de Massamal. Não, esse está contratado para o Nápoles, mas vai só no final do ano. É. Vamos lá ver o que é que vai Carlos Vinícius. Carlos Vinícius vai, em teoria, pelo que se fala, Nápoles no final do ano. A Real Fever achava que ele era o fit perfeito para o Boa Vista, mas os italianos tinham outras ideias. Mas eu acho que é mais por ser a França mesmo, por ser esse país rico. O potencial é mais pelo país do que pela Liga. Do que pela Liga em si. Porque a França, com o dinheiro que gera, deveria ser muito melhor. O campeonato francês devia ser muito melhor. E as equipas francesas deviam dar muito mais luta nas competições internacionais. Coisa que eu não me lembro da última vez que uma equipa francesa ganhou uma competição europeia. Sim, só o Marselha ganhou uma Champions, mais nenhum clube francês ganhou a Champions. E sim, é isso. Também... E o Marselha é muito específico. Sim. Com um presidente muito específico. Sim. Mas acho que isso reflete um bocado, e o facto das principais ligas europeias. Eu tenho andado aqui com um pensamento que é, e como vocês sabem, eu tenho um interesse especial na Liga Polaca, visto que joga lá o meu primo, e tenho acompanhado de perto nos últimos 2 anos aquilo que eu chamo que é um bocado o futebol dos matraquilhos, que eles têm muita vontade, mas muito pouca técnica e muito pouca habilidade, e qualquer jogador minimamente habilidoso destaca-se na Liga Polaca logo à partida. E pode já não conseguir andar lá muito, por causa é uma liga com um jogo muito físico, eles são todos altos, fortes e espadaúdos, não é? Mas voltando à questão do modelo competitivo, e que eu tenho acompanhado de perto e tenho gostado muito do impacto que o modelo competitivo deles tem. Resumidamente, é um campeonato de 16 equipas, jogam os 30 jogos, como normalmente, e quando chegam ao fim dos 30 jogos, a primeira metade da tabela faz mais uma volta, em que são 8 equipas, jogas contra os teus 7 adversários, e a segunda metade da tabela também joga entre si. Divide-se os pontos de todas as equipas pela metade, o que aproxima as equipas umas das outras, e depois garantes que os 8 clubes de cima só jogam entre eles até ao fim, e os 8 clubes de baixo só jogam entre eles. Ou seja, tu reavivas completamente o interesse num campeonato. E passando este paradigma para a Liga Portuguesa, imaginando
que a nossa primeira liga seria com 16 clubes. Vamos deixar o Aves e o Portimonense de fora desta equação, que subiram este ano. Mas tu no fim terias o Benfica, o Porto, o Sporting, o Braga, o Chaves, o Marítimo e o Rio Ave e o Boa Vista a fazerem mais 7 jogos, em que vais ter mais 2 clássicos, mais um derby, mais os 3 grandes a jogarem todos com o Braga e com o Rio Ave e com coisa. Ou seja, vais ter grandes jogos. Sim. Em potência, é ótimo para as televisões, é ótimo para a comunicação social. Estar a vender mais um jogo destes. E receitas de bilheteira também. Receitas de bilheteira para os clubes, que passam. Aí vai depender um bocadinho da sorte do calendário, porque, por exemplo, o primeiro classificado joga em casa com o segundo. Imaginando o contexto da Liga Portuguesa, o Benfica, nesta terceira volta, iria jogar o Dragão, mas receberia o Sporting em casa, e o Sporting receberia o Braga, por exemplo. É um bocado nesta. E o Sporting jogaria dos 2 jogos fora? Sim, um bocado nesta ordem das coisas. Sim. E o Braga jogaria esses 3 jogos fora. Um bocado, o equilíbrio é feito um bocado por essas forças. Mas, no entanto, reaviva-te a luta pelo campeonato. A luta pela manutenção fica muito mais apertada. Portanto, também traz mais cambalachos para essa zona, traz mais agarião. Portanto, reaviva-te um interesse que, se nós olharmos para as ligas todas do top 5, só existe na Liga Italiana por causa de um golo milagroso aos 90, e como tu disseste, que fez lembrar a semana passada, relançou um campeonato dessa forma. Ou seja, acho que é um modelo que nós, se calhar, enquanto liga e a nossa estrutura competitiva, devia olhar para este tipo de modelo, que acho que num caso específico do futebol português, não vou falar da Premier League, por exemplo, mas num caso específico do futebol português, acho que teríamos o maior interesse em que isto fosse dessa forma. Acho que a Liga teria interesse, provavelmente até teria interesse disso. Não sei se os clubes teriam. Passam a ser 37 jogos. Pelo menos, não sei se os clubes teriam interesse nisso. Pois. Os clubes, é claro que à partida vão todos dizer que não, porque é uma coisa diferente e os clubes são sempre contra a mudança, não interessa se é bom ou mau. Isto é logo à partida, tens esta divisão. Portanto, eu não sei o que é que isto poderá ter de mal, ainda não olhei para isto desse prisma, tentar formular e a pensar se faria ou não sentido. Não vejo grandes pontos negativos para isto. É claro que uma equipa que acabou em 9º pode queixar-se, eu tinha 10 pontos de vantagem para a linha de água e agora passei a ter 5. E agora vou descer de divisão. E se calhar, naqueles 7 jogos, mas se tu és realmente bom, quando vais jogar com aquelas equipas que teoricamente são do teu nível e são equiparáveis a ti, depois metes isso em mais 21 pontos que estão a ser disputados. Portanto, não vejo... lá está, continua a ser uma coisa de continuidade, mas que a última fase tem uma importância também significativa. Para que nisto não fique tudo decidido no final de março, a meio de abril, para não haver campeões de hotel, podem existir sempre, mas campeões de hotel como o City, tudo de pijama a ser campeão. E a descer também. E a descer também, porque vai animar essa luta, ninguém está... a não ser que tenhas tipo 10 pontos, quando chegares ao fim destes 30 jogos, e que só tenhas feito 10 pontos, é que já vais estar completamente arrumado. Em todos os casos, tens a certeza que a tua distância para o teu objetivo vai passar para metade. E tu, durante a temporada, apesar de pensares, estamos em 8º, mas nada está perdido, ou seja, podes jogar... Não, essa não é... Estamos a jogar com aqueles maus inícios de época que às vezes tu pensas, já estamos a 8 pontos, já estamos fora do título. Já estamos a 12 pontos, estamos fora do título. Nunca desisto. Pode não ser verdadeiro, pode não ser completamente verdade, não é? Sim, aí sim. Mas também te leva, não sei, leva-te... Isto é só esquemas para o Braga ser campeão. Por exemplo, o Braga ia adorar. Não, o Braga ia, por exemplo, fala com o Braga que eles assinam já essa ideia. Acho que só há 3 clubes em Portugal que iam estar contra esta medida. Acima de tudo são só 3, que normalmente estão contra todas as medidas. Sim. Mas que são os que mandam. São os que mandam. O problema também é esse. Vamos ver até quanto tempo é que isso vai durar mais. Não, tu falas nessa proposta, mas o que vai acontecer é precisamente o inverso, porque acho que daqui a 1 ou 2 anos temos o Gil Vicente de volta à Primeira Liga, provavelmente vão ser 20 equipas na Primeira Divisão. Sim, aí o calendário depois já fica um bocado longo, já apontas para 38 mais 9, já te vai dar... A não ser que o Gil Vicente subisse mesmo de forma... Não é, a questão é que isto só vai-te dar 37 jogos, continua a ser menos que os 38 de uma Liga A20, são só mais 3 jogos que a nossa época atual. Mas se tu pensares bem e olhares bem para isto, ou se olhares desta forma, são mais 3 jogos em que um é contra. E olhando para o caso do Braga,
é contra o Benfica, Porto e Sporting. São mais 3 possibilidades de receita. Para o Benfica é com o Porto, Braga e com o Sporting. Portanto, acho que isto é apelativo até para clubes. E na luta pela permanência, se reparares, os estádios estão sempre cheios nas últimas jornadas. Exatamente, e as equipas também levam muita gente fora. Também estamos a chegar à altura do ano em que já é mais fácil ver jogos em Portugal, que já não estás completamente destapado numa bancada a apanhar com chuva, como acontece na maioria dos nossos estádios. Eu só vejo vantagens. Não sou sempre a favor de nós inventarmos uma coisa nova, mas este que está a ser utilizado, eu tenho gostado dos resultados que aquilo tem provocado e do agrião que tem trazido, e acho que era uma coisa que encaixava, sobretudo no nosso, que é muito focado, anda muito à volta dos 3 grandes. O facto de eles poderem jogar mais entre eles, só isso já devia ser motivo suficiente para avançarmos com isto. Eu aceito se for sem o Rui Vitória. Porque com o Rui Vitória nunca mais seríamos campeões na vida. Porque um campeonato decidido com jogos frente aos grandes, esquece. Sim, porque o Porto e o Sporting nem sempre empatam entre si. E ele nem sempre consegue empatar todos os jogos que faz. Sim, olha, vendo por esse prisma, o Porto com o Benfica estava tranquilo. Contra o Benfica de Rui Vitória, atenção. Seria bem tranquilo. Não, eu acho que é uma boa ideia. Eu sou sempre a favor das ideias que deixem o final por resolver de outra forma, que não seja um clube ser campeão a 10 jornadas do fim. Outros destaques deste fim de semana, Gonçalo? Kaizer Chiefs, não a banda, mas o clube da África do Sul. Se tiverem estômago sensível, esqueçam o que eu disse. Se gostarem de coisas macabras, procurem Kaizer Chiefs e invasão de campo, motim, agressões. E o futebol no ponto mau. É. André, tu? Não tenho, já falei. Do Nápoles. Nápoles. Eu queria só uma coisa que passou um bocado à margem na qualificação do Aves para a final da taça, que foi o Varandim que se deu quando foi o gol do Aves, sob o peso dos adeptos do Aves e para cima dos jogadores do Aves. Felizmente não aconteceu nada. Okay? Poderia ter sido muito pior. Pior do que poderia ter sido muito pior, também acho eu, não se falou mais nisso e fez-te de conta que nada aconteceu ali. E às vezes perguntamos porque é que há determinados jogos que não podem ser jogados em determinados estádios. Este acho que é um dos melhores exemplos para esta conversa. Porque a partir do momento em que começa a ser um risco para a saúde pública, não é? E já se interromperam os jogos ao intervalo este ano, por exemplo, por causa de questões como esta. É uma coisa em que tem que se ter em atenção a este tipo. Felizmente não houve nenhuma lesão, ninguém se aleijou. Mas já vimos situações noutros campos e noutros países em que situações semelhantes tiveram resultados muito mais aterrorizantes. Esta palavra existe? Sim. Aterrorizantes do que aconteceu nas Caldas da Rainha. E acho que isto devia ter tido outro tipo de repercussões e de diálogo acerca disto. Um ponto mais positivo foi ontem à noite a estreia do Westworld. Para quem já nos conhece, sabe que somos talvez fãs da saga. Portanto, em breve, lá para meio da season, vamos ter um podcast com as nossas dúvidas sobre o que é que se está a passar. Eu odeio esta cena das séries pararem um ano ou às vezes mais, porque quando volto eu já não me lembro de nada, já não sei o que é que aconteceu. Tens que, quando souberes de um Shogun World, é aquilo que se espera. De um recap gigante. Esta é a altura para ir à internet, sim, aqueles recaps de o que perdeste da Season 1 em 15 minutos. Sim, e no caso do Westworld acho que não vai lá estar tudo. Pois. Há muitas nuances, mas já estou em pulgas para ver já o primeiro episódio e é por isso que este podcast também vai ser assim meio curtinho. Vamos fechar isto rapidamente e preparar-nos para o primeiro episódio do Westworld. É isso. Bem, nesta nota positiva terminamos então. Até à próxima. Gonçalo e André, obrigado por terem vindo. Ora é essa. Nada, é sempre um prazer estar aqui. Exato. O André, pronto, diz coisas meio a contragosto. Eu queria guardar esta informação só para mim, mas vou partilhar com vocês. É o preço que se paga por ser tão bom, André.
Não, Como diria o Vítor Batista, é o preço que se paga por ser o maior. maior. O maior. E nesta nota ficamos então. Até para a semana. Até para a semana. Até para a semana, bom.